Equação fracionária. Equação fracionária. O que a gente tem que ter cuidado ao resolver a equação fracionária? Tem que ter cuidado com a restrição. Tudo que tem denominador tem restrição, né? Então, eu tenho que fazer a restrição aqui, ó. Então, primeira coisa, restrição. O que não pode? Não pode x ser igual a 1, ou seja, o x tem que ser diferente de 1, e o x tem que ser diferente de menos 1. Ele já no enunciado, ele já coloca isso aqui, ó. Então, só prestar atenção na hora da resposta, que não é válido o 1 e o menos 1. Já sei que não é válido. O resto é conta. MMC. O MMC entre esse e esse é o produto. Então, aqui vai dar x mais 1, aqui vai dar x menos 1, aqui vai dar x mais 1, x menos 1. Ou seja, x ao quadrado menos 1. Resolvemos 2x mais 2 mais 3x menos 3 igual a x ao quadrado menos 1. 2 com 3, 5x, 2 menos 3 menos 1 igual a x ao quadrado menos 1. Menos 1 vai embora, sobra aqui 5x é igual a x ao quadrado. Aqui nós temos duas raízes, x1 igual a 0, x2 igual a 5. Bom, ele quer a soma dos quadrados. Qual a soma dos quadrados das raízes? Bom, a soma dos quadrados, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Essa soma aqui vai ser 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E isso dá 25. A gente vai lá em três opções e vê se tem. Tem. Letra D de dado. Bom, temos aqui uma questão naval, daquelas questões que eles colocam um ano, né? Com expoentes, de raiz, de potência. Essa questão foi de 2008. Então, vamos lá, vamos tentar desenvolver isso aqui, né? Bom, aqui eu vou partir pelo seguinte princípio, olha só. Primeira coisa, eu vou transformar isso aqui em radical duplo. Em cima vai ficar assim, raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2. Como eu coloquei a raiz quadrada aqui, né? Então eu vou levar aqui ao quadrado para compensar. Então isso aqui vai ficar multiplicado por 2. Obviamente vai dar 4.016. Aqui embaixo eu também vou colocar sobre radical, mas não radical duplo de índice 3. E vou inverter aqui, 7 mais 5 raiz de 2. Como eu coloquei o radical cúbico, eu vou elevar o cubo para compensar. Então aqui vai ficar 3 vezes 8, 24. 2, 3 vezes 3, 9 com 2, 11. 3 vezes 3, 9, 1, 10. 4.014. Mais 3 menos 2 raiz de 2. Então, feito esse procedimento, eu vou resolver esse radical duplo, transformar em radical simples e esse aqui também. Acabou. Então, ó, como é que eu resolvo? Pode usar aquela fórmula tradicional, eu não uso aquela fórmula, eu uso essa fórmula aqui, ó. Quando isso aqui está do tipo A mais 2 raiz de B, né, quando aparece esse 2 aqui, a gente pode considerar isso aqui como sendo soma e produto. Então, uma maneira de resolver isso aqui é resolver a equação x ao quadrado menos a soma mais o produto. O produto é 2. E aí, ou pode fazer direto por soma e produto, é o que eu faço, né? A soma é 3 e o produto é 2. Dois números multiplicados em 2, 1 e 2. A soma tem que dar menos 3.
Então tem que ser menos 1. Tem que dar mais 3. Para dar, aqui é menos, né? A soma é 3. A soma é 3 e o produto é 2. 1 vezes 2, 2 e 1 mais 2, 3. Então já achei as duas raízes. Então a primeira fica na frente, então isso aqui vai ficar assim, raiz desdobrando em radical simples. Raiz de 2 é mais raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Então eu já transformei aqui, isso aqui é a mesma coisa que isso. Vou trabalhar o radical de índice 3. O radical de índice 3, eu aplico nesta fórmula aqui, ó. Raiz de... esse aqui eu chamo de A, K e B. Então fica K menos B sobre 3, a fórmula é essa. Se é mais, se é menos, fica negativo, mais raiz de B, raiz de 2. Então, resolvendo aqui, 5 menos 2 é 3, por 3 dá 1, raiz de 1 é 1. Então, aqui dá 1 mais raiz de 2. Então, esse radical aqui também dá raiz de 2 mais 1. Ou seja, eles são iguais. Se eles são iguais, se isso aqui é igual a isso, né? Então eu posso fazer divisão de mesma base. Como é que a gente faz a divisão de mesma base? Repete a base, raiz de 2 mais 1, e diminui os expoentes. Então, 4.016 menos 4.014 dá 2. E aí soma com 3 e diminui de 2 raiz de 2. Desenvolvendo isso aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 3, menos 2 raiz de 2. A gente vê aqui, ó, 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, aí simplifica. E aqui dá 2, 3, 3 com 3, 6. Então o resultado dessa expressão é 6. E aí a gente volta lá na pergunta. O que ele pergunta? O resultado é múltiplo de 11? Não. Ou seja, não é múltiplo de 11. É múltiplo de 7? Não. É múltiplo de 5? Não. É múltiplo de 3? Sim, 6 é múltiplo de 3. Opção correta, letra D de dado. É primo? Não. Bom, aqui agora é uma bateria de geometria de revisão aqui para a prova da semana que vem. Essa questão aqui é uma questão antiga, é bem interessante. Diz o seguinte: uma pizza foi repartida em 6 partes iguais e ela tem um raio igual a 30 centímetros. Sendo que um dos participantes pegou a parte dele e dividiu em 2 partes iguais, ou seja, na metade. Aí ele quer que a gente encontre o valor de x. Então essa parte aqui foi repartida na metade. Metade para cá, metade para cá. Então, a nossa questão se resume então em achar a área desse triângulo aqui, ó. Sendo que, como aqui foi partido em 6 partes iguais, esse ângulo aqui é de 60. Né? Então, aqui é 60, aqui é um triângulo equilátero, x, x e x. Então, na verdade, a minha questão se resume a achar a área desse triângulo equilátero, sendo que ele dá o valor do raio. Então, esse triângulo equilátero, como a metade do setor, né? Então, se aqui está dividido em 6 partes, o triângulo equilátero é 1/12 da área do círculo. Então, a área do triângulo, ela vai ser a área do círculo dividida em 12 partes. Aí eu tenho essa área daqui. Achar dessa área, eu acho o x. Acabou a questão. Né? Então, vamos proceder. Vamos achar a área do círculo. A área do círculo, sabe que é π vezes o raio ao quadrado. Quinta ao quadrado. πr ao quadrado. Isso vai dar 900π. Então, é 900π. Bom, como a área do
do círculo é 900π, então a nossa área do triângulo vai ser 900π dividido em 12 partes. Aqui dá por 3, dá 300π. Aqui dá por 3, dá 4. Aqui é 100, né? 100 por 4 dá 25. 25 vezes 3 vai dar 25 vezes 3, 75. Então, isso aqui, a área do nosso triângulo, é 75π. Mas esse triângulo é um triângulo equilátero. E a gente sabe que a área do triângulo equilátero, do lado x, a área do triângulo é x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se o nosso x é 75π, então vai ficar 75π vezes a raiz de 3 sobre 4. X ao quadrado, x ao quadrado vezes a raiz de 3, errado. X ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, como eu sei que a nossa área é 75π, então isso aqui tem que ser igual a 75. E aí, o nosso x vai ser, o nosso x ao quadrado, passar para cá, x ao quadrado vai ser igual a 75 vezes 4 vezes π sobre a raiz de 3. Isso implica que o nosso x é a raiz disso. A raiz de 75, a raiz de 75 é a raiz de 25 vezes 3. Então vai dar raiz de 5 vezes 3 vai dar 5. Raiz de 25 é 5. Raiz de 3. 5 raiz de 3. A raiz de 4 é 2. Raiz de π sobre a raiz de 3. Vou deixar aqui a raiz de 3, vou incluir aqui, ó. Raiz de 3. Então, na verdade, isso aqui vai dar vai dar 10, que multiplica raiz de 3, que multiplica raiz de π sobre raiz de 3. E isso, se a gente juntar aqui o 3, né, fica 10, raiz de, o 3 entra, 3π sobre raiz de 3. A gente vai lá e observa se entre as opções a gente tem esse valor. Tem? Tem. Letra D de dado. É uma questão. Bom. Aqui nós temos uma questão. Analise a figura. Ele diz que a ABCD é um quadrado, APC é um arco de circunferência e com centro em B, que AB é o raio dessa circunferência e que AP, o arco AP, ele vale 3π sobre 5. Bom, vamos lá, vamos proceder aqui. Ele pede para calcular então o ângulo PCD. O ângulo PCD é esse ângulo aqui. Bom, informação que ele dá aqui é 6. Esse arco aqui, ele vale 3π sobre 5. Bom, então, ó, esse ângulo central aqui, ó, existe a relação, vou usar a relação, né? Ângulo central, arco,
e raio. O raio é 6. Aqui, o comprimento é 3π sobre 5. Então, esse ângulo central aqui que eu vou chamar de alfa, existe a relação arco, raio e ângulo. Tem que ser igual ao comprimento dividido pelo raio. Ou seja, 3π sobre 5 dividido por 6. Então, alfa vai ser 3π sobre 30. Ou, simplificando, π sobre 10. Bom, π sobre 10 em graus, 180 por 10 dá 18 graus, né? Então, eu já tenho esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, 18. 18 para 90, sobra 72. Então, aqui, 72. Vamos lá. 18, 72. Aqui nem saber, é 6. Como esse raio aqui é igual a esse, aqui também é 6, né? Se aqui é 72 e o triângulo é isósceles, né? 72 falta para 180. Falta 108. 108 ao meio, partindo ao meio, dá 54. Então, para cá é 54 e para cá é 54. Então, chegamos aos finalmente. Por quê? Se aqui é 54, 54 para 90, falta 36. Então, chegamos ao ângulo PCD. PCD é o ângulo periférico. Então, está aí a solução. O ângulo PCD vale 36 graus. A gente vai lá, entre as opções, e procura se temos isso aí. Temos isso aí? Temos. Letra A. Temos aqui uma boa questão para treinar aí, fazer uma revisão de áreas, né? Olha só que questão bacana. Observe a figura. Ele dá um trapézio, ele diz que o trapézio é escaleno. A base menor é 13, esse lado aqui vale 12 e esse ângulo aqui 75. E a altura do trapézio é 6. Aí ele pede para você calcular a área do trapézio. A gente sabe que a área do trapézio, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A altura a gente já tem, a base menor a gente já tem. Só falta então encontrar a base maior, que é esse pedaço aqui, ó. Ok? Então vamos lá o procedimento. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar a altura aqui, ó, transformando aqui em um triângulo retângulo. A altura a gente tem, ele deu a 6. Então, ó, esse ângulo aqui só pode ser 30. Por que essa? Porque isso só acontece no triângulo retângulo, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto do ângulo, quando o ângulo é 30. O seno de 30 é igual a meio, né? Então, se aqui é 12, aqui é 6, né? Esse ângulo aqui só pode ser 30. 30, 90, 60. Então, já tem aqui uma situação. Bom, e daí? E daí que, se eu traçar agora uma paralela aqui, esse ângulo aqui é correspondente. Então, aqui também é 75. 75, 90, aqui é 15. Opa!
60 com 15, 75. 75, 75 significa que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Bom, se ele é isósceles, esse lado é igual a esse. Então esse segmento daqui até aqui, ele também vale 12. E aqui, como é um paralelogramo, é paralelo igual. Então aqui também é 13. Então eu achei a base maior. A base maior vale 13 com 12. Isso dá 25. E aí termina a nossa questão, né? Questão bonita do naval. Para calcular a área, é só substituir na fórmula da área do trapézio. Base maior 25, mais base menor 13, vezes a altura que é 6, dividido por 2, isso vai dar 38. 38 vezes 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11. Você vai lá e vê, tem isso lá? 114 centímetros quadrados de área. Temos letra D de dado. Uma boa questão aí para treinar. Aqui nós temos uma boa questão para revisão aí da prova da semana que vem. É uma questão sobre ângulos no círculo. Aqui nós temos um círculo. Esse arco vale 50, esse x, esse aqui 30, x, y. Esse ângulo aqui, que é um ângulo excêntrico interno, o Z, ele é a semissoma dos arcos. Esse aqui, que é o ângulo externo, é conhecido como excêntrico externo, ele é a semidiferença dos arcos. Então, já temos duas relações aqui envolvendo x, y e z. E a terceira relação é que a soma aqui é 360. Por aí a gente deve achar o valor de x, y e z resolvendo o sistema. E é exatamente o que ele pede. A soma de x, y e z. Vamos ver então o procedimento. Primeiro procedimento. 2x mais y mais 80 é igual a 360. Passa para o outro lado, 360 tira 80, dá 280. Então a primeira relação entre x e y. A segunda relação a gente vai tirar daqui, ó, do ângulo excêntrico externo, é a semidiferença. Então y menos x dividido por 2 é igual a 20. Isso nos leva que y menos x vale 40. Resolvendo esse sistema aqui, passando para cá, 2x mais y é igual a 280. E já invertendo ali, x menos y é igual a menos 40. A gente tem acho x. Simplifica. 3x igual a 240. Logo, x vale 80. Então, eu já achei o x, 80. Substitui aqui, o y é 40 mais o x. Então, o y é 40 mais 80, 120. Então, já tenho x e y, falta o z. Eu vou tirar uma relação entre z e y aqui, ó. Aí encerra. O ângulo excêntrico interno é a semissoma. Então, y mais 30 dividido por 2 é igual a z. Como o y vale 120, 120 com 30, 150 por 2 é 75. Então, ele quer o somatório. O somatório é x, 80. O y, 120. E o z, 75. Então, nós temos aqui 120, 200, 275. 275 é o gabarito. A gente vai lá nas opções e vê se encontra. Tem. Letra C de sapo. Bom, aqui a gente tem uma questão interessante. Uma questão de área, mas que envolve outros assuntos. Então, nós vamos aqui, ele diz o seguinte na questão. OB vale R raiz de 3. E aqui nós temos um semicírculo no triângulo, que tangencia os lados do triângulo,
e cujo raio vale R. Pede para calcular a área do triângulo. Bom, vamos ver o que a gente consegue desdobrar disso aqui. Bom, primeira coisa. É sabido que o raio é perpendicular ao ponto de tangência. Então, isso aqui vai ser um triângulo retângulo. Então, esse cateto vale R. Esse aqui ele deu R raiz de 3. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente acha esse valor aqui, ó, que eu vou chamar de x. Então, aplicando Pitágoras, nós temos R raiz de 3 ao quadrado é igual a R ao quadrado a x ao quadrado. Logo, 3R2 menos R2 é igual a x ao quadrado. Então, x é R raiz de 3. Vai dar, aqui vai dar 2R ao quadrado, R raiz de 2. Então, esse lado aqui, ó, x vale R raiz de 2, função do raio. Bom, se a gente fizer um raciocínio parecido aqui, ó, esse triângulo também é retângulo. Aqui também é R. Logo, isso aqui é um quadrado. R, R e R. São paralelos. Né? Então é um quadrado. Então, muito bem. A gente pode fazer uma semelhança de triângulo aqui, ó. Esse. Só para esse. Como esse. Só para esse. Ou, melhor ainda, esse. Só para esse. Como esse. Só para esse. Aí a gente acha esse complemento aqui. E aí a questão tende a acabar. Eu vou chamar aqui de y. Então, aplicando a semelhança, a gente tem que R raiz de 2 está para R, assim como R está para Y. E aí, encontrado Y, termina. Então, simplificando aqui, nós temos que Y é igual a R sobre a raiz de 2. E racionalizando, a R raiz de 2 sobre 2. Então, Y vale R raiz de 2 sobre 2. Bom, se o Y é R raiz de 2 sobre 2 e aqui é R raiz de 2, esse lado todo aqui, em função de R, é o somatório. Então, AB é R mais R raiz de 2. E AC é igual a R mais R raiz de 2 sobre 2. Então, AB é igual a R, que multiplica 1 mais raiz de 2. E AC vai ser igual a 2R, então vai ser R em evidência, 2 mais raiz de 2 sobre 2. É isso. Então a área é o semiproduto. A área do triângulo vai ser AB vezes AC dividido por 2. Fazendo essa conta, fazer aqui no cantinho. Aqui pega, né? Pega. Pega? Fazer aqui embaixo. Então a área do triângulo vai ser AB é R que multiplica 1 mais raiz de 2. Vezes AC é R sobre 2, que multiplica 2 mais raiz de 2. Fazendo essa conta, R vezes R vai dar R ao quadrado. Então aqui a gente já tem um R ao quadrado,
sobre 2. E aqui nós temos 1 vezes 2, 2. 1 vezes a raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2 dá 2 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, a solução vai ser r ao quadrado sobre 2. 2 mais 2 dá 4. Mais 3 raiz de 2. Vai lá e vê se tem essa opção lá. 4 mais 3 raiz de 2, 4 mais 3 raiz de 2, 4 mais 3 raiz de 2, dividido por... Faltou ser dividido por 2, né? A área do triângulo é base vezes altura. Altura dividido por 2, faltou aqui vezes meio, né? Então 2 vezes 2 dá 4, vezes meio. Então isso aqui vai ficar r ao quadrado sobre 4, que multiplica 4 mais 3 raiz de 2. Agora sim. Isso aí é a letra 4 mais 3 raiz de 2 vezes r ao quadrado sobre 4. Letra D de dado.